Oi, eu sou a Ana e bem-vindo ao vídeo de comemoração de 3.000 inscritos. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise sobre dois filmes que eu gosto muito, sou completamente apaixonada, já assisti várias vezes, um mais do que outro, e eu quero mostrar pra vocês uma coisa que esses dois filmes têm em comum que eu nunca vi ninguém comentar. Tanto o filme A Bruxa quanto o filme Coraline possuem uma mitologia da Inglaterra, uma mitologia britânica que é muito interessante de ser explorada, embora as duas obras já tenham sido muito comentadas aqui no YouTube, as pessoas nunca relacionaram as duas obras fazendo parte do mesmo universo, tendo a mesma mitologia e, ironicamente, contando a história de duas protagonistas que são muito parecidas, que passam por uma jornada muito parecida, mas enquanto uma tem um final otimista, a outra tem um final completamente pessimista. Então hoje eu vou analisar os dois filmes, o vídeo vai ser longo e no final eu vou concluir analisando como que a mitologia é aplicada nas duas situações e como que a gente pode observar o terror nas duas obras. Começando pelo filme A Bruxa, a história começa com uma família que está sendo julgada por puritanos, e isso é no início da colonização americana, quando os britânicos foram para as terras inexploradas e selvagens da América. Acontece que essa família, ela era liderada por um pai, cadê o nome dele? Eu esqueço o nome do pai, William. É liderada por um pai que se chama William, que é extremamente radical. E ele discorda tanto da religiosidade que acontece naquela comunidade, que acredita que todos são pecadores e ele julga todo mundo, tanto que quando ele tá sendo julgado, é ele que tá julgando os outros. Então ele e a família são convidados a se retirar da comunidade, porque ele é muito orgulhoso, e ele leva a sua família para terras inóspitas. E acontece que, infelizmente, coisas a mais viviam nessas terras. Quando a família chega lá, eles acabam se instalando, desenvolvem um pequeno acampamento, e é o William, a esposa dele... Cadê o nome da esposa? Eu não lembro nunca o nome da Catherine, da família. Lembro o nome dos filhos, mas eu não lembro o nome dos pais. O pai se chama William, esposa e mãe se chama Catherine, a filha mais velha se chama Thomasin, o filho do meio se chama Caleb, tem os dois gêmeos que se chamam Mary e Jonas, e por último tem o Samuel, todos com nomes bíblicos. Essas crianças então vão viver isoladas da comunidade, vão viver isoladas de tudo, e quem mais sofre com esse isolamento é a Thomasin, porque ela se lembra mais tanto da Inglaterra quanto também se lembra da vida boa que eles tinham lá, a vida confortável, e ela é a filha que mais duvida da fé, que mais questiona, mas ela faz isso em segredo. A gente só descobre que a Thomasin é a filha que mais questiona tudo, que mais reflete sobre a vida que eles estão levando, porque na primeira cena em que ela aparece fazendo uma oração, pedindo perdão por pecados que ela não falou, mas ela pensou, por ter negligenciado costumes, por ter negligenciado a religiosidade e as doutrinas que foram estabelecidas pelo pai. Então a gente já começa a perceber aí que a nossa protagonista, ela é distoante da família, ela consegue enxergar problemas que a família não enxerga, ou que na verdade ignora, e ela é muito reprimida. Lembrem disso, ela é muito reprimida. Enfim, a família vai vivendo a vida dela lá no ritmo pacato, e tem um certo dia que a filha mais velha, que no caso a Thomasin, tá brincando com um caçulinha, o Samuel, que é um bebê de colo, e os dois estão ali interagindo, bem fofinho, ela tá fazendo aquela brincadeira de cadê o nenê, cadê o nenê? E aí, cadê o nenê? O nenê desaparece da frente dela e ela nem consegue dizer pra onde ele foi. Quando ela conta pra família, a família acredita que ele foi levado por lobo, mas não tinha rastro de lobo, não tinha pegada de lobo, não aconteceu barulho algum quando o nenê desapareceu. E nós vemos em sequência uma cena do nenê sendo sacrificado por uma mulher enrugada, mas ela não é assim só velha, ela é toda esquisita, o corpo deformado. E essa cena da mulher sacrificando o nenê, a gente já entende que ela é uma bruxa, que ela tá fazendo um ritual de sacrifício infantil. E além disso, essa cena eu acho ela perturbadora, mas ao mesmo tempo muito legal, porque ela pega um varão assim enorme, comprido, e além de esfregar sangue nela,
as vísceras, tudo que ela triturou no pilão, ela também esfrega nesse cabo. Então, quando a magia dela começa a fazer efeito, ela começa a flutuar sentada no cabo de vassoura. Olha só o filme fazendo referência com a referência visual que a gente tem das bruxas, né? Como que elas conseguem voar em vassoura. Tá aí explicado por quê. Porque elas esfregam sangue de bebê e pedaço de pau. Enfim, coisa macabra. Passando uma semana do desaparecimento do Samuel, a família da Thomasin tá em completo colapso, porque a mãe tá em profundo luto, porque ela perdeu o nenenzinho dela. Além disso, ela se afastou completamente da fé, embora ela seja fervorosa, ela ore constantemente, e ela reze, e ela implore pra Deus pra ajudar ela a lidar com essa situação. Ela se sente longe de Deus, porque Deus tá punindo ela por algo que ela nem sabe o que ela cometeu. E é engraçado que nesse filme, o tempo todo, as pessoas ficam pedindo perdão por pecados que elas nem sabem se elas cometeram ou não. Enfim, eu como cristão, olhando esse bando de gente enfiado no mato, sendo extremamente radical, baseados em vozes da cabeça deles, não são cristãos. Eles são tudo menos crente. E acontece que a mãe da Thomasin pega uma raiva dela que é inexplicável. Ela pega um ódio da Thomasin que ela desconta tudo na filha, tudo, todas as frustrações, porque ela acredita que a Thomasin seja responsável pelo desaparecimento do Samuel. Além disso, a Thomasin, além de estar lidando com a fúria da mãe, ela ainda tem que segurar a barra e ter que lidar com os irmãos caçulas que não obedecem ela e lidar com um pai que parece que vive em outra realidade, parece que não tá lidando com o que tá acontecendo, parece que ele escolhe não lidar. Então a Thomasin vive numa realidade muito sozinha, mesmo isolada da comunidade grande, dentro da comunidade pequena, que é a família dela, aquele pequeno núcleo, ela ainda assim é muito isolada, porque tem as crianças que ficam implicando com ela, tem o irmão dela que tem um estranho desejo sexual por ela, e por isso ele se afasta da Thomasin, e tem um pai que, ao mesmo tempo que trata ela como uma menininha, como uma filha querida, também afasta ela. Todo mundo negligencia a Thomasin, principalmente os pais. Fora a mãe, que odeia a filha por uma coisa que ela nem causou. Mas os pais não conseguem achar uma razão pro que aconteceu, não conseguem ver sentido no que aconteceu. Então a mãe principalmente culpa a Thomasin. Enfim, o pai, William, leva o Caleb pra caçar, porque ele não está suportando ficar em casa. Basicamente isso, ele não quer ficar em casa. E além disso, a colheita tá fraquíssima, tem pouca comida pra eles se alimentarem, quem dirá vender. Então os dois vão pra floresta, mas não tem animais silvestres pra serem caçados, eles não encontram nada. E ao avistarem um coelho, quando o pai vai atirar no coelho, a trilha sonora já indica de que aquele coelho é macabro, tem um significado por trás dele, e a arma do pai acaba explodindo na cara dele. Coitado. Só que essa cena da floresta é importante mostrar a relação que o pai tem com o filho mais velho, porque ele tá passando a doutrina pro filho. Então ele faz perguntas sobre a salvação, faz perguntas sobre o filho ser um pecador ou não. E essas perguntas são importantes para que o filho reproduza a mentalidade do pai. Ele responde de acordo com aquilo que o pai quer ouvir, não o que ele acha. Porque quando o Caleb começa a questionar a fé, começa a questionar se o Samuel, que era um bebê, que não tinha sido batizado, tá no inferno ou não, se ele morreu ou não, se Deus ia ter misericórdia da alma dele ou não. Quando ele começa a refletir sobre essas questões, o pai silencia o Caleb. Ele diz que não é pra pensar sobre isso, que o Samuel, que só Deus sabe o que aconteceu com Samuel, que só Deus vai julgar, que eles não têm que pensar sobre isso. Ou seja, quando é pertinente, o pai julga como se fosse o próprio Deus. Mas quando ele não quer encarar a própria hipocrisia e a própria dor, ele evita o máximo possível. Tanto que desde o desaparecimento do Samuel, eles não mencionam o nome do bebê, porque pra eles morreu, passou, acabou ali, então tem que dar um fim nisso, tem que dar um fim nessa dor, a gente tem que seguir em frente, porque essa é a vontade de Deus. Aí, os dois voltam da caçada, e enquanto isso a Thomasin tava lá, cuidando da casa, cuidando dos afazeres, e os irmãos pentelhando ela. Eu odeio esses gêmeos, eu odeio. A mãe da Thomasin passa o dia inteiro chorando, quando ela levanta, ela vê que o marido e o filho não estão em casa, e aí ela surta, porque o primogênito dela não tava lá. A Thomasin é a primeira filha, mas o primogênito é o Caleb. E ela
briga com o marido porque ela queria saber onde o marido tinha ido. Aí o Caleb, sabendo que a mãe não ia brigar com ele, mente dizendo que os dois tinham ido procurar por maçãs pra fazer uma surpresa pra mãe. Então ela fica feliz. Acontece que, minutos antes, o William tava falando pro filho dele pedir perdão pelos pecados que ele nem sabia que tinha cometido. E naquele momento, o pai permite que o filho minta. Ou seja, quando é pra ser conveniente, você pode pecar. Mas quando é pra eu te julgar, meu filho, aí você vai ter que pedir perdão por coisas que você nem sabe, porque eu tô vendo pecado em você e você não tá vendo. Enfim, o pai é extremamente hipócrita e orgulhoso. Passando essa cena aí, eles vão jantar, a mãe da Thomasine briga com ela, porque o pai da Thomasine teve a brilhante ideia de pegar a taça de prata da mãe e trocar por armadilhas pra espalhar pela floresta. Acontece que a mãe deu falta dessa taça e ela começa a brigar com a Thomasine. E o pai, covarde, não enfrenta a mãe pra defender a Thomasine. Ele diz que ele nem sabe o que aconteceu. Não tá no baú? Não tá em tal lugar? A Thomasine também pergunta, não tá em tal lugar? Eu deixei em tal lugar. E a mãe, não, eu procurei em todos os lugares. Essa mãe, ela tava procurando um motivo pra brigar com a filha, essa que é a verdade. E aí o pai não defende a Thomasine, ele fica bem quieto, porque ele também não quer levar esporro. Porque ele não quer admitir que ele vendeu pra comprar armadilha pra animais que nem tem na floresta. Enfim, já deu pra perceber que esse pai é mais um momento de hipocrisia desse pai aí, né? O prêmio de melhor pai do ano vai pro William. Passando esse momento de discussão deles ali, durante o dia, a rotina da família, a Thomasine geralmente faz as atividades mais pesadas, o Caleb e os gêmeos ajudam o pai na plantação, e a mãe, ela fica vivendo esse luto, remoendo o luto. As crianças, agora focando nos gêmeos, eles passam o dia inteiro cantando sobre o Black Phillip, que é o bode da família. E além disso, as crianças ficam falando, nas musiquinhas que elas inventam, rimas que são muito estranhas. Por exemplo, elas falam que o Black Phillip foi coroado com chifres. Enfim, eles fazem várias alusões ao capeta, falam sobre magia. Só que todo mundo tá ignorando o que essas crianças estão falando. Tá todo mundo perseguindo a Thomasine e ignora completamente o que as crianças falam. E a Mary e o Jonas ficam sempre repetindo que o Black Phillip fica conversando com eles. Mas eles demoram muito tempo pra prestar atenção. Acontece que, quando o pai voltou da caçada, no dia que ele foi caçar com o Caleb, a Thomasine tava lavando a roupa do pai no rio. O irmão chegou lá pra pegar água e aí ele ficou olhando pro corpo da Thomasine. Enfim, porque ele tá na puberdade, a irmã é a única pessoa que tem um corpo além da mãe, pra ele ficar olhando, e aí os hormônios à flor da pele, ele não convive com mais nenhuma outra garota, é o pecado dele que ele tá vivendo aqui naquele momento, ele tem noção disso, tanto que ele evita, quando a Thomasine olha pra ele evita olhar pra irmã, porque ele tem noção que é pecado. Enfim, quando a Mary aparece, a capeta, ela começa a falar que ela é a bruxa da floresta, que não sei o que, e que a mamãe odeia a Thomasine, porque é a Thomasine que matou o Samuel, e aí a Thomasine começa a ameaçar a Mary, falando que ela sim era a bruxa da floresta, que ela ia amaldiçoar a Mary. E aí, esse momento é extremamente importante porque a Mary vai jogar essa informação no ventilador depois, essa bosta no ventilador depois. Enfim, a menina fica com medo da Thomasine, ela acredita na Thomasine, mas o Caleb pergunta, por que você fez isso? Por que você mentiu e tal? E aí ela fica assim, tipo, já vão me culpar por outra coisa. Vai lá confessar pros nossos pais o pecado que eu cometi. E o Caleb fica, não, eu só queria entender por que você tá agindo desse jeito. E a Thomasine tá cansada de levar a culpa por tudo. Enfim, no dia seguinte, depois da discussão da taça e tal, eles voltam pra rotina deles, mas durante a noite, a mãe da Thomasine tava discutindo com o pai sobre levarem a Thomasine pra morar com uma outra família pra ela ganhar dinheiro, trabalhar de empregada, porque a mãe não estava suportando a Thomasine em casa, ela queria se livrar da menina. Então o plano era o pai pegar o cavalo, pegar a menina, ir pra cidade, deixar ela trabalhando na casa de uma família, vender alguma coisa pela cidade e voltar. Acontece que no dia seguinte, o Caleb acorda a Thomasine, os dois conversam, e aí o Caleb decide que ele vai atrás de comida. E ele vai junto com a Thomasine. A Thomasine obriga ele a levar ela junto. Na floresta, ele tenta caçar um coelho, é o mesmo coelho macabrinho que apareceu quando ele tava caçando com o pai. E os dois acabam se perdendo. A Thomasine, o cavalo fica agitado, a Thomasine cai do cavalo, bate a cabeça, e o Caleb acaba se perdendo na floresta. Enquanto ele tá perdido na floresta, ele é encontrado por uma mulher muito
bonita, muito sedutora. E ela vai seduzindo ele até que ele chega perto o suficiente pra que ela beije ele. Quando ela beija ele, aparece aquela mão macabra e esquisita, que não é só velha, é uma mão macabra. Quando a Thomasinha acorda, ela perdeu mais um irmão, e aí ela tem que voltar pra casa. Ela conta pro pai, o pai tá desesperado, querendo procurar o próprio filho, mas ao mesmo tempo ele também quer ir pra cidade pedir ajuda, porque um filho desapareceu do nada, agora outro filho, então tem alguma coisa errada, mas ele não quer admitir. Então ele acha que só desapareceu na floresta, que pode ter sido um lobo, pode ter sido um bicho, e ele quer pedir ajuda pra outros homens, mas ao mesmo tempo ele é muito arrogante, muito orgulhoso pra voltar pra comunidade. Ele fica tendo esse dilema de preciso pedir ajuda, mas eu não quero admitir que eu preciso voltar e pedir ajuda pros puritanos. Enquanto que a Catherine, ela quer voltar pra comunidade, ela tá desesperada pra voltar, porque ela se arrependeu amargamente de ter saído da Inglaterra. Então ela pede pro marido pra ele ir lá, pedir ajuda, pra ele pedir desculpa, sei lá, fazer qualquer coisa, mas ele não quer, então os dois ficam discutindo. Ele quer sair naquela mesma noite pra procurar o guri sozinho. Se ele não encontrasse, ele ia pedir ajuda. Enfim, os dois ficam batendo boca sobre isso. E aí a Thomasin, ela vai pro celeiro, ela pediu pra mãe. Ai, essa cena é muito triste, porque quando ela tava em casa, os pais estavam discutindo, ela não queria contar por que o Caleb saiu com ela. E aí ela fala pra mãe, eu só não quero que você me despreze, eu não quero que você me odeie. E a mãe, tipo, não, eu te amo, você é minha filha e tal. Só que aí quando a Thomasin conta que eles saíram e tal, pra procurar comida, porque ela sabia que os pais iam levar ela pra outra casa, a mãe age com carinho com ela e ela fala assim, eu vou guardar os bodes. Ninguém guardou os bodes, eu vou lá guardar. Quando ela tá guardando os bodes, ela vê o Caleb completamente nu na chuva. Quando eles voltam pra casa, a mãe volta a odiar a Thomasin. Cara, é impressionante o quanto essa mulher é dissimulada. E aí, a mãe dela briga com ela, porque ela acredita que a Thomasin é culpada de tudo que tá acontecendo, que ela é culpada, sim, pelo desaparecimento de Samuel, que ela é culpada, sim, pelo desaparecimento e o reaparecimento do Caleb, e por ele estar naquela condição. E o Caleb fica delirando, porque ele foi, a gente sabe, pelo menos a gente tem certeza que ele foi amaldiçoado pela bruxa, mas a família ainda não sabe. Então acontece que a família tá lá, o Caleb tá doente, a mãe começa a perceber que talvez seja magia negra, porque ela já tinha visto algo parecido. O pai não quer admitir, ele finalmente diz que vai ir pra cidade, vai pedir ajuda de médico, porque pra ele aquilo é uma doença, não é nada religioso. É engraçado que a pessoa que mais estava duvidando da fé era a mãe, e no minuto que o menino aparece, ela acredita que é questão de magia e ela quer ajuda espiritual, enquanto o pai, que era o mais fervoroso e tentava manter a fé a todo custo, é a pessoa que menos acredita que esteja algo relacionado à magia. Pra você ver que as aparências enganam, né? A mulher que achava que tava distante da fera, que tava mais próxima, porque pra ela a única ajuda seria divina, e o homem que acreditava que era o mais próximo, o mais santo, o mais puro, na verdade ele tinha muita consciência da própria hipocrisia, e ele não conseguia ver nada de espiritual no que tava acontecendo. De qualquer forma, o Caleb começa a delirar, eles começam a orar o Pai Nosso, e aí os gêmeos começam a ter um piripaque. Por que será? Porque os gêmeos encapetados, eles estão possuídos pelo capeta. E aí, enquanto eles estão orando o Pai Nosso, os gêmeos desmaiam, eles não conseguem orar, passam mal. E no final da oração, o Caleb finaliza sua oração, só que ele começa a fazer uma oração um tanto quanto profana, porque ele começa a insinuar um ato libidinoso com Jesus Cristo. Não fisicamente, assim, mas a forma que ele fala, os trejeitos. Essa cena é extremamente muito bem dirigida, porque quando eu assisti pela terceira vez que eu tinha entendido, consegui associar o gesto corporal que o menino faz com o que ele tá falando, que não é só tipo assim, eu amo a Cristo e coisa parecida, mas enfim, é um ato libidinoso que ele está falando com Jesus Cristo, dá pra perceber. Fica claro, eu que não tinha percebido, tapada. Aí, acontece que o guri cospe uma maçã, né, o fruto proibido, e ele morre. Esse momento que o garoto morre é extremamente, assim, é uma virada muito maior do que o sumiço do Samuel, porque agora a mãe vai despirocar num nível que não está escrito. E além disso, quando o menino morre, o pai, enfim, se dá conta, porque ele tava falando normalmente, ele começou a tossir e cuspiu uma maçã inteira. Ele percebe que aquilo era magia negra e as crianças, a Mary e o Jonas, falam que a Thomasin era bruxa. E aí ela fala, não, então tá todo mundo conspirando contra mim. A mãe não pensa duas vezes, ela acredita, na hora que fala que a Thomasin é bruxa,
ela acredita. E os gêmeos falam, não, é ela, porque o Philip Black, o Black Philip, falou que era ela. Tipo, mano, as crianças estão conversando com um bode, os pais não perceberam. Ai, enfim. Ai, a raiva que eu passo dessa família. Aí, o pai leva a Thomasin pra fora e começa a questionar ela, começa a questionar a fé dela, e ela diz que não, ela acredita em Deus, que ela tem fé e tal, que ela acredita na salvação, que não é ela, e aí ela joga pros irmãos, que são os irmãos que venderam a alma pro capeta. Quando o pai vai falar com as crianças também estão tudo possuídas, eles começam a discutir, começam a bater boca, a criança gritando pra lá, a Thomasin gritando pra lá, a mãe gritando também, aí o pai se estressa, tranca todo mundo no celeiro com os bodes. E aí ele fala, beleza, amanhã de manhã eu vou sair, se vocês sobreviverem, beleza, se não sobreviverem, vocês eram tudo filho da bruxa. Quando ele prende as crianças no celeiro, durante a noite, a bruxa aparece e ela começa a mamar na teta da cabra. E essa cena é muito bizarra. Todas as cenas que a bruxa aparece são bizarras. E aí as crianças começam a gritar lá no celeiro, porque, meu Deus do céu, tem uma mulher esquisitaça aqui dentro e cadê nossos pais? E enquanto isso, a mãe tava alucinando com o Samuel e com o Caleb, e os dois estavam conversando com ela sobre que eles poderiam visitar ela com frequência, desde que ela ficasse com um livro. Presta atenção nesse livro, presta atenção, muita atenção nesse livro. E aí, acontece que o nenê começa a chorar e ela fala, me dá um minuto aqui que o seu irmão tá com fome. E ela começa a alimentar ele. Só que em vez de estar alimentando um nenê, ai, me dá agonia só de lembrar. É um corvo que tá picando o seio dela. Enfim, na manhã seguinte o pai acorda, a mãe já tava acordada, e ele vai ver o que aconteceu no celeiro, e quando ele chega lá, ele vê que tá tudo destruído. E só tá a Thomasin lá viva. As cabras estão destroçadas. Então, quando ele vai se aproximar da Thomasin, ele é atacado pelo Black Philip. E aí, claramente, o bode tá ali virado no giraia, e ele acerta de uma forma fatal o pai. O pai tenta se defender com o machado, mas o Black Philip acerta o pai de novo e o pai morre. A mãe sai da casa e ela vê toda aquela situação, ela pergunta onde que estão as crianças, e aí a Thomasin tenta explicar que a mulher veio do céu, veio voando, que entrou no celeiro, tenta explicar o que aconteceu naquela madrugada, que ela tava em choque, e aí, muito provavelmente, a bruxa deve ter devorado as crianças ali mesmo, na frente da Thomasin, ou deve ter levado as crianças, enfim. E aí a mãe culpa a Thomasin por tudo que aconteceu, ela diz que a Thomasin sempre foi a bruxa, e ela decide que vai matar a Thomasin naquele momento, e aí as duas têm uma luta corporal, a mãe tenta estrangular a Thomasin, pra se defender, acaba esfaqueando a mãe dela, e ela acaba matando a própria mãe. Em choque, Blair, perplexa com tudo que aconteceu, ela tira as roupas ensanguentadas, entra em casa e fica lá até o anoitecer. Quando anoitece, ela escuta um barulho, ela vai ver o que é, e era um barulho no celeiro. Era o Black Philip chamando por ela. Ela chega lá e ela pede pro bode conversar com ela do mesmo jeito que conversava com os gêmeos. Então o bode fala, o que você quer de mim? Aí ela fala, o que você tem pra me oferecer? E ele pergunta se ela quer sentir os prazeres da vida, se ela quer sentir a luxúria, se ela quer sentir tudo que ele tem pra oferecer. E ela diz que sim, que ela só precisa assinar um livro. E aí ela faz o contrato com o diabo. Ele se transforma numa pessoa enquanto tá conversando com ela. E aí quando os dois partem pra floresta, ele volta a ser um bode. Chegando na floresta, tá tendo um ritual lá, um culto pra Satã, e as bruxas começam a levitar, e a Thomasin começa a ser possuída por toda aquela magia que tá acontecendo, e ela fica feliz. Embora ela tenha um final feliz, é um final trágico, porque toda a família da Thomasin morreu, ela estava isolada desde o começo, ela continuou isolada, e ela só conseguiu se libertar da família se aprisionando em uma situação muito pior no qual ela estava, porque ela estava numa prisão religiosa, doutrinária, que tinha conceitos ruins, uma base ruim do cristianismo que cegava os pais, e aí ela era escrava dessa situação, não era liberta, e quando ela se libertou foi assinando um livro que condenaria a alma dela pro resto da eternidade ao inferno. Então ela trocou 6 por meia dúzia, né? Que só trocou o paraíso pelo inferno, mas se ferrou do mesmo jeito. Eu nem sei se ela iria pro paraíso, pra falar a verdade, mas enfim, isso daí já é discussão teológica. Isso daí deixa pra quem sabe, né, dos comentários discutir, mas eu acredito que não, acredito que eles estavam muito longe de ser crente, de ser cristão. Enfim, vamos falar agora de Coraline. Coraline,
Mundo Secreto é um filme que conta a história da Coraline Jones, que é uma menina de 12 anos que acabou de se mudar com a família. Eles moravam num estado, foram pra outro estado, e a Coraline não conhece ninguém naquele lugar. Ao chegar na casa, ela se depara com uma casa muito diferente de qualquer outro lugar que ela já tenha morado, porque é uma casa que o Palácio Cor-de-Rosa, né, uma casa enorme, que tem pequenos apartamentos. Então ela mora na casa principal, na maior, e aí no apartamento de cima mora o Sr. Bobinski, e no apartamento de baixo mora a Sra. Spink e a Sra. Forstable. Além disso, ainda tem o Wybe, que é um neto da dona do Palácio Cor-de-Rosa, que anda pelas redondezas. O filme vai começar com a Coraline explorando as redondezas da casa. Ela é uma menina que é extremamente curiosa e ela vai andando pelo quintal até chegar num lugar onde ela acredita que tem água. Quando ela chega nesse lugar, um garoto misterioso aparece e é o Wybe, e ele fala pra ela que ela tá tentando se matar porque ela tá pisando na tampa do poço sem fundo. E os dois conversam sobre o lugar onde ela tá, e ela descobre que no Palácio Cor-de-Rosa nenhuma criança nunca morou lá. A avó do Wybe, que é a dona do Palácio Cor-de-Rosa e aluga pros moradores, ela nunca deixa crianças se mudarem pra aquele lugar, famílias que tenham crianças, e isso tem um motivo. Além disso, o Wybe também conta que ele nunca entrou no Palácio Cor-de-Rosa, a avó nunca deixou ele entrar no Palácio Cor-de-Rosa. Mas enfim, no dia seguinte, o Wybe deixa de presente pra Coraline uma boneca que ele encontrou no baú da avó dele, que é extremamente parecida com a Coraline. Ela conta pra mãe a história do poço, a mãe dela ignora ela, fala pra ela não encher o saco, pra ela ir falar com o pai sobre isso, que ela não quer saber de bagunça, e a Coraline fala, e o jardim que a gente ia fazer? E a mãe dela fala, a gente não vai fazer jardim, tá chovendo. E a Coraline fala, vocês escrevem sobre jardins, escrevem sobre plantas, eu nunca vi escritores sobre plantas odiarem plantas. Enfim, a Coraline vai até o pai dela também tá escrevendo. Nesse momento a gente descobre que os pais se mudaram justamente por causa do trabalho novo deles de escrever catálogo de planta. E aí a Coraline quer interagir com os pais, ela tá entediada, ela não conhece ninguém. Aí o pai dela tem a brilhante ideia de mandar a menina contar janelas e portas na casa e tudo que for azul. Então a Coraline faz isso, porque ela não tem nada pra fazer. Aí ela sai contando janelas e portas e tudo que for azul. E quando ela chega numa determinada sala, ela percebe que tem um quadro de um menino extremamente entediante, com 4 janelas, com goteiras extremamente entediantes e sem mais nenhuma porta. Mas na verdade tinha uma porta assim. Quando a Coraline tenta pegar a mini Coralinezinha, ela vê que a boneca apareceu em outro canto de forma misteriosa. E quando ela tira as coisas da frente, ela percebe que a mini Coraline estava de frente para uma mini porta. A Coraline fica molando a mãe dela até a mãe abrir a porta. Quando a mãe abre a porta, só tem tijolos, não tem mais nada do outro lado. E a mãe diz que talvez tivessem fechado a passagem quando construíram os apartamentos, então não tem por que ela ficar empolgada com o negócio que não tem saída. E aí a mãe da Coraline esquece de trancar aquela portinha. E antes ela tivesse trancado. Enfim, naquela noite a Coraline vai dormir no quarto dela, extremamente entediante, sem cor, com coisas ainda dentro da mudança que a Coraline não pegou de volta. E aí, durante a madrugada, a Coraline escuta barulhos de rato. E ela persegue os ratinhos e os ratinhos levam ela até a porta misteriosa. Quando ela chega nessa porta misteriosa, ela percebe que a porta se expande, cria um túnel e ela atravessa esse túnel. Quando ela chega do outro lado, ela percebe que ela voltou pra casa. Então ela escuta a voz da mãe dela, ela vê que as luzes estão acesas e ela caminha até a cozinha quando ela se depara com um super café da manhã, jantar, almoço, enfim, com muita comida, com cheiro gostoso, e ela vai conversar com a outra mãe e percebe que a outra mãe tem botões no lugar dos olhos. E ela fica ressabiada com isso, porque ela acha muito estranho, é bizarro. Então a outra mãe fala pra ela chamar o outro pai, e quando ela chega lá, o outro pai toca piano. Então, os pais do outro mundo são versões muito maravilhosas e melhores. Por exemplo, na vida real, a mãe da Coraline cozinha muito melhor do que o pai, só que ela prefere limpar a casa e o pai cozinhar, mas a Coraline detesta a comida do pai. Então, no outro mundo, quem cozinha é a mãe, e o pai é que faz as outras coisas legais, como tocar piano, por exemplo. E aí, eles vão, comem o jantar, e a Coraline tinha ido dormir com fome, porque ela foi dormir por estar de castigo
castigo, já que ela não queria comer a comida do pai dela. E ela se empantufa de frango. E, enfim, ela acha tudo legal, tudo maravilhoso. Ela é super bem recebida, até que a outra mãe fala, tipo, ai, bem-vinda ao lar, nós estávamos esperando por você. E a Coraline fica, tipo, mas eu nunca estive aqui, como vocês estavam esperando por mim? Ah, não, todo mundo tem uma outra mãe, um outro pai, e você é bem-vinda pra ficar com a gente aqui pra sempre. E aí a Coraline não quer ficar ali, ela fala que quer voltar pra casa, que ela tá com sono. Enfim, ela dorme, quando ela acorda, ela tá na casa normal dela de novo. Ela conta o sonho pra mãe dela, mas a mãe dela acha aquilo uma loucura, e ela diz pra Coraline contar pros vizinhos dela, que talvez seja mais interessante. Saindo de casa naquela manhã, ela se depara com um monte de pacote de queijo, e aí ela vê que é pro Sr. Bobinski. Quando ela vai conversar com o Sr. Bobinski, o Bobinski fala pra ela, é um cara zureta das ideias, que trabalhava num circo, e ele diz pra ela que os ratos saltadores disseram pra ela não passar mais pela passagem, que não era pra ela fazer aquilo, porque era perigoso. E aí ela fala, ai, a porta pro outro mundo e tal, e ele fala, ai, não sei, eles até te chamam errado, te chamam de Coraline em vez de Caroline. Todo mundo chama a Coraline com o nome errado nesse filme. E aí eles conversam sobre isso, mas enfim, a Coraline acha ele meio doido, e aí ela encontra o Ibe de novo, e além disso, ela encontra a primeira vez que ela vê o gato preto. Ah, não, ela já tinha visto o gato preto no poço. Mas enfim, a Coraline descobre que o gatinho preto é um gatinho domesticável, que ele gosta muito de ficar com o Ibe. E os dois têm uma interação legal, os dois conversam. Só que depois disso, a Coraline vai pra casa das vizinhas dela pra contar o sonho, porque a mãe dela sugeriu que ela fosse contar esse sonho maluco pras vizinhas. Chegando lá, ela tenta conversar com a senhorita Spink e a senhorita Forstable, mas as duas não param de brigar. E elas também lêem a sorte da Coraline. Quando elas pegam o chá, né, as folhinhas de chá, pra ler a sorte, uma delas vê uma mão macabra e a outra vê uma girafa, e elas ficam batendo boca por causa disso. E uma diz que isso é perigo, que é má sorte, e a outra diz que é um pedaço de mau caminho na vida da Coraline. De qualquer forma, a Coraline prefere não contar sobre o sonho dela pras vizinhas, e aí ela se prepara mais uma vez pra ir dormir naquela noite. Ela deixa uma armadilha pros ratinhos, que é o queijo, e fica preparada, porque ela quer pegar os ratinhos no pulo. É engraçado, porque os ratinhos pulam mesmo. Enfim, ela vai de novo pro outro mundo, acontece a mesma coisa do portal se abrir. Quando ela chega lá, ela vê os ratinhos saltadores, ela vê o queijo que os ratinhos saltadores levaram pra mãe, e ela começa a questionar algumas coisas sobre como que é aquele lugar, por que as coisas são daquele jeito. Enfim, aí a mãe dela diz pra ela, não fala nada, e é pra chamar o pai. Quando ela chama o pai, ela vê que o jardim tá lindo, perfeito, maravilhoso, porque a Coraline é apaixonada por jardim, por flores. E aí o pai mostra que o jardim tem um formato do rosto dela. Então tudo naquele lugar é feito pra Coraline se apaixonar, pra ela se encantar, pra ela viver o melhor daquele mundo. Tudo gira em torno dela. No mundo real, todo mundo ignora a Coraline, ninguém deixa ela falar, fala o nome dela errado, ninguém se importa em querer saber mais sobre ela. Enquanto que no outro mundo, tudo gira em torno dela, pra suprir essa carência que ela tem. Aí, passando isso, eles tomam o café da manhã e tal, e aí, a Coraline descobre que existe um Ibe naquele mundo. Só que esse Ibe, ele não fala, porque a Coraline fica brigando o tempo todo com o amigo dela no mundo real. Ele é realmente irritante, e nesse mundo, a outra mãe fez questão de fazer ele ficar em silêncio. Mas enfim, de qualquer forma, o Sr. Bobinski chama eles pra verem o espetáculo dos ratinhos, porque a Coraline ficou muito curiosa pra saber como que era esse espetáculo e tal. Ela acha o Sr. Bobinski bem impressionante, e quando eles assistem o show tem o nome dela, então ela fica super apaixonada, super animada. Naquela noite, ela volta pra casa, os pais fazem ela dormir, enfim, ela acorda assim, ai, que droga, eu acordei no mundo real de novo. Naquela manhã, a Coraline vai pro centro com a mãe dela pra comprar um uniforme escolar. Chegando na loja, a Coraline vê umas luvas, eu tinha luvas iguais da Coraline, de tanto que eu amo esse filme. Ela vê umas luvas coloridas, e ela diz pra mãe dela comprar essas luvas, porque todo mundo vai ter um uniforme cinza, chato, e ela quer usar coisa colorida. A mãe dela não quer, porque a luva é cara, enfim, as duas batem boca por causa disso, e a mãe da Coraline diz que vai fazer compra, que ela deixa a Coraline comprar o que ela quiser. Aí a Coraline fala, né, igual as luvas. Adolescente, né, adolescente sendo bocudo com os pais, quem nunca? Aí a mãe dela fica chateada, diz que vai fazer compra, e fala, eu volto logo. E aí a mãe sai pra fazer compra, e a Coraline diz, talvez eu não volte logo. E ela decide que ela vai voltar pro outro mundo, porque o outro mundo é muito mais divertido do que a vida dela naquele momento. Ela não tem amigos, a família dela não liga pra ela,
dela, os pais ignoram ela, o único amigo que ela fez é irritante, insuportável, então ela vai voltar pro outro mundo. Quando ela chega lá, a outra mãe deixou um café da manhã super maravilhoso pra ela e disse que tinha um espetáculo pra ela assistir. Quando ela vai assistir o espetáculo, ela descobre que é o espetáculo da senhora Spink e da senhora Fosterbowl, porque as duas trabalhavam no teatro. Quando ela assiste a apresentação, é as versões jovens das duas e é tudo maravilhoso, com malabarismo. As duas tiram a Coraline do chão e fazem ela voar pela plateia. É muito incrível, tudo é muito incrível e tudo gira em torno da Coraline. Depois da apresentação, o Ibe leva a Coraline de volta pra casa, ela tá contando como que foi incrível, só que ele faz uma cara triste e a outra mãe vê a cara triste que ele faz. Enfim, a Coraline volta pra casa e aí os pais estão conversando com ela, eles dizem que querem mostrar uma coisa pra ela. E então eles entregam uma caixinha de presente que tem botões dentro e a outra mãe começa a falar que o preto é clássico, mas ela pode escolher as cores que ela quiser, que ela só precisa costurar os botões no lugar dos olhos e assim ela vai poder ficar pra sempre naquele lugar. Mas a Coraline fica com muito medo e ela decide não fazer aquilo e ela diz que tá com sono, que ela quer ir dormir e tal. E é isso que ela faz, ela vai pra casa e aí ela diz que ela nunca mais vai voltar pra aquele lugar, ela dá tchau pra todo mundo e aí ela dorme. Só que quando ela acorda, ela ainda tá no outro mundo. Só que quando ela desce as escadas, ela percebe que tem alguma coisa esquisita. Ela vai até a sala onde tá a porta, só que a porta é bloqueada por um armário e a outra mãe tá lá dentro, só que ela tá com uma roupa completamente diferente da roupa da mãe da Coraline. E as duas estão conversando. Quando a outra mãe pega a caixa de chocolate, são besouros que ficam se mexendo, que são chocolate. E ela fica conversando com a Coraline, dizendo que ela ama a Coraline, que ela não quer que a Coraline vá embora, que ela quer que a Coraline fique com ela. E a Coraline vai ficando cada vez mais com medo, com um instinto de sobrevivência, gritando pra ela fugir de lá. E ela diz que quer voltar pra casa e a outra mãe diz que não vai, tipo, não vou deixar você voltar pra sua casa porque eu sou a sua mãe. E aí ela fala pra Coraline pedir desculpa porque a Coraline diz que ela não é a mãe dela. A Coraline não pede desculpa e aí ela é castigada. O castigo da Coraline é ficar presa dentro de um espelho. Nesse espelho, a Coraline acaba encontrando as 3 almas presas das 3 crianças que foram mortas pela Beldan. A Beldan é uma bruxa e as bruxas sacrificam as crianças para que elas continuem tendo o poder delas, continuem tendo força. E aí acontece que a Coraline era o próximo sacrifício da Beldan. A Coraline diz que ela não vai nunca encontrar os olhos dela, então as crianças, e ela vai dar um jeito de encontrar os olhos das crianças, e as crianças são pessimistas porque elas já morreram, né? Elas falam, poxa, você não tem muita opção, mas caso você consiga, se puder ajudar a gente, seria de bom grado. Enfim, o Ibe consegue tirar a Coraline de dentro daquele lugar dentro do espelho e ela descobre que o Ibe do outro mundo é falso, que ele não pode sair do mundo onde ele foi criado. E infelizmente a Coraline atravessa o portal sozinha. Quando ela chega em casa, ela percebe que os pais foram raptados. A Coraline decide que ela vai embora do outro mundo. Quando ela acorda, a Coraline tá andando pelo quintal e aí ela vê o gato e ela decide que vai embora do outro mundo e ela conversa com o gatinho, pede desculpa pra ele e ela diz que vai embora, vai sair daquele mundo e ela dá a volta ao mundo porque é um mundo muito pequeno, é um mundo só da Beldan. E aí os dois estão conversando, tipo, é um limbo, ela tá presa num limbo, não tem pra onde ela fugir, não tem pra onde ela sair. Essa cena na verdade é só pra mostrar isso, que não tem outra saída. A única saída é o portal, então a Coraline precisa atravessar o portal. E a Beldan só criou naquele limbo o que ela sabia que ia chamar a atenção da Coraline, o que ela sabia que ia agradar a Coraline. Então não existe nada além daquele mundinho ali onde é o Palácio Cor-de-Rosa. Enfim, a Coraline consegue escapar, o Ibe tira ela de lá e quando ela volta pro mundo normal, a Coraline descobre que os pais foram raptados e que eles estão presos no outro mundo. Ela não sabe pra quem, como, o que pedir ajuda. Enquanto ela não sabia que os pais tinham sido raptados, ela foi perguntar pra senhorita Spink e a senhorita Forstable se elas sabiam do paradeiro dos pais, se elas sabiam de alguma coisa e tal. E aí a Coraline diz que os pais sumiram. Enquanto ela tava conversando com as senhoras, elas fazem um olho de cobra, se não me engano, o nome é quando é uma pedra que tem um furo no meio. Uma diz que é pra dar sorte e outra diz que é pra achar coisas perdidas. Enfim, de qualquer forma, a Coraline fica com esse amuleto. Quando ela descobre que os pais realmente foram sequestrados pela Beldan, ela decide ir pro outro lado e ela guarda esse amuleto com ela. Ela guarda coisas que ela acha que vão ser essenciais. Ela pega o chapéu, pega a tesoura de jardinagem dela e pega o amuleto. Quando ela atravessa o outro lado, ela encontra a outra mãe e as duas conversam. A
Coraline propõe que as duas façam um jogo, um desafio de encontrar os 3 olhos das crianças perdidas. Se ela conseguisse encontrar os 3 olhos e vencer os 3 desafios, ela voltaria para casa com os pais. E aí a Beldam diz, a Beldam dá a dica de onde ela escondeu as coisas, que ela diz que foram em 3 lugares onde a Coraline consegue ver, mas ela não consegue perceber onde estão esses olhos. É algo assim, um enigma. E ela pergunta sobre os pais, mas a Beldam é trapaceira e ela não vai falar onde os pais da Coraline estão. Enfim, de qualquer forma, a Coraline vai para os desafios. O primeiro desafio é no jardim, que ela consegue pegar o primeiro olho que estava preso na máquina que o outro pai da Coraline usava para jardinagem. Essa cena no livro é muito mais medonha, me deu pesadelos, mas enfim. O outro pai até que é bonzinho, ele tem uma essência boa e tenta ajudar a Coraline. No segundo desafio, a Coraline vai até o show da senhorita Spink e a senhorita Forstables. Esse desafio me dava agonia, porque as duas ficam enroladas como se fossem bala e elas começam a gritar. A Coraline só consegue se safar porque ela pegou uma lanterna e jogou no monte dos cachorros morcegos. E aí ela consegue pegar o segundo olho, e o terceiro olho tá na apresentação do Sr. Bobinski, e tá lá com os ratos saltadores, só que dessa vez eles não são uma versão fofinha, eles são uma versão medonha que controlam o corpo do Sr. Bobinski. A Coraline não consegue vencer esse desafio, mas ela consegue o olho com a ajuda do gato. E os dois vão pra dentro da casa, o mundo tá se desfazendo, porque além de conseguir os 3 olhos, a Coraline percebe que a outra mãe tá sem tempo, e as crianças falam pra ela que ela vai fazer de tudo pra prender a Coraline lá dentro, porque ela tá com fome, ela tá sem tempo, a magia dela tá ficando fraca. Então, a Coraline precisa ser esperta e trapaceira, porque a outra mãe também vai trapacear. Então, ela tem a ideia de fazer a outra mãe abrir a porta pra ela ter por onde fugir. Aí, a outra mãe pergunta, então, onde estão seus pais? E aí a Coraline diz, nisso ela já perdeu o olho de cobra que ajudava ela a achar os amuletos. Enfim, ela... Gente, olha, é 15 para as 2 da manhã. Se eu fui perdendo empolgação enquanto fui falando sobre os filmes, é porque eu realmente me dediquei pra fazer esse vídeo na correria da minha semana. Eu trabalho de manhã e à tarde, eu só tinha a noite pra gravar. Enfim, estou fazendo com o maior prazer, tá bom? Mas me desculpa se eu não tô falando alto, se eu não tô super empolgada, tá? Porque eu tô um pouco cansada. Aí a Coraline, ela diz que os pais estão dentro da porta, do outro lado da porta, e a outra mãe abre, e aí ela mostra que a Coraline errou. Você vai ter que ficar comigo agora, que pena pra você. E aí a Coraline fala, você, não vou não, alguma coisa assim. Ela grita com a outra mãe, e ela joga o gato na cara da outra mãe, porque o gato e a outra mãe se odeiam. E aí o gato consegue arrancar os olhos dela, só que ela transforma a sala numa teia de aranha, e ela e a Coraline, me dá muita agonia essa cena, porque ela vai pra cima da Coraline, a Coraline consegue escapar, só que aí a bolsa dela fica presa no arame e faz barulho, e a Beldam consegue perseguir ela a tempo. Enfim, a Coraline descobre nesse meio tempo que os pais estavam no globo de neve. Ela consegue pegar os pais, consegue pegar os olhos das crianças. Quando ela tava pra fechar a porta, a Beldam vai e enfia as garras pra tentar alcançar a Coraline, mas as crianças ajudam a Coraline a fechar a porta. E aí a Coraline volta pro mundo dela, consegue libertar os pais, consegue libertar as crianças, mas as crianças fantasmas contam pra Coraline que ainda não acabou, porque a Beldam ainda vai dar um jeito de tentar conseguir pegar a chave. Enquanto ela não se livrar da chave, a Beldam sempre vai ter um jeito de escapar daquele lugar ou de atrair outras crianças. Então a Coraline decide que vai jogar a chave no poço. Enquanto ela tava caminhando em direção ao poço, a mão da Beldam, que ficou pro lado de cá do nosso mundo, vai seguindo a Coraline, e aí a mão tenta estrangular a Coraline, tenta pegar a chave pra levar de volta pra casa, só que ela é salva pelo Waibe, porque o Waibe, sei lá por qual motivo, ficava perambulando durante a madrugada, e aí ele vai lá e ajuda a Coraline. Os dois lutam contra a mão, conseguem derrotar, e enfim a Coraline consegue jogar a chave dentro do poço. No final do filme, os vizinhos já sabem o nome da Coraline, todo mundo tá falando o nome dela certo, ela faz amizade com as pessoas. Além disso, os pais dela finalmente passam a dar atenção pra ela também, eles estão bem, estão conversando, estão tendo uma relação familiar muito boa, muito próxima, e a Coraline
passa a ser vista pelas pessoas que convivem com ela. Enfim, o que eu acho muito interessante, a primeira relação que eu acho muito interessante da Coraline e da bruxa é que ambas as protagonistas, além delas terem se mudado de lugar, elas se mudaram para regiões que elas não conheciam, para lugares desconhecidos, inexplorados por elas, e que ao mesmo tempo, pela questão delas serem tão solitárias, delas serem excluídas pelas pessoas que convivem com elas, aquela região misteriosa acaba atraindo as meninas para que elas sintam vontade de explorar aquele lugar. A Thomasin tinha vontade de ir para a floresta, ela ficava muito próxima do rio, ela ficava no limite da floresta, ela não desobedecia e ia realmente para a floresta. A única vez que ela fez isso foi quando ela foi com Caleb e ele acabou se perdendo, mas o desconhecido sempre atrai as duas porque as duas são vulneráveis. Além disso, sobre a mitologia da Beldan, eu acho extremamente interessante que, de formas diferentes, a mitologia foi representada de uma maneira que, para a magia funcionar, a pessoa tem que perder tudo que ela tem ao seu redor e que simbolize força, simbolize fé, simbolize um pilar para que a pessoa se mantenha firme. No caso da bruxa, a Thomasin perdeu todos esses pilares foram derrubados na vida dela. Ela perdeu a casa, ela perdeu a família, ela perdeu a fé para que, enfim, ela pudesse aceitar o destino cruel de se render à bruxaria e vender a sua alma pro diabo em troca de luxúria, em troca de prazeres da vida. Enquanto que a Coraline, a Beldan tentou fazer isso com ela, principalmente tirando os pais da Coraline e forçando ela a voltar pro outro mundo. Só que os pais da Coraline, diferente dos pais da Thomasin, eles amavam a Coraline. Eles só estavam negligenciando ela naquele momento porque eles estavam muito estressados por causa do trabalho, por causa da rotina, enfim, por causa da vida. E além disso, a Coraline também estava começando a adolescência. E quem já conviveu com adolescente de 12, 13 anos sabe que eles são insuportáveis de chatos. Mas enfim, tudo eles questionam, tudo eles reclamam, tudo eles acham que tá ruim. Mas não é motivo pra você isolar um adolescente, só que os pais da Coraline acabavam fazendo isso com ela, principalmente porque eles tinham que trabalhar em casa. E é horrível você trabalhar de home office porque às vezes as pessoas não te dão o limite do trabalho, né? Não tem a zona do teu trabalho. Não tem a zona do tempo em que você tem disponível pra trabalhar e pra lidar com a sua família. Então não é porque você tá em casa que você tá disponível pra conviver com as pessoas que moram com você. E acontecia isso com a Coraline. Os dois pais trabalhavam em casa, só que eles não estavam disponíveis pra Coraline. Então ela ficava muito tempo sozinha. Só que os pais amavam ela. Apesar de tudo, tinha afeto, tinha carinho, tinha cuidado, o que não tinha com a Thomasin. Era um falso carinho, um falso cuidado, porque os pais não estavam realmente preocupados com o bem-estar dos filhos. O pai não pensou duas vezes em largar a vila por causa do orgulho dele, enquanto que os pais da Coraline pensaram em se mudar em prol da família, para melhorar a condição da família. Enfim, além disso, na questão da mitologia, deixa eu focar na mitologia. O Neil Gaiman, ele escreveu sobre a Beldan baseado nas Beldans da mitologia britânica. Se você não sabe, as Beldans são bruxas, são entidades da natureza que elas fazem pacto com o diabo em algumas histórias, em outras elas só são espíritos, forças da natureza mesmo, e elas em algumas histórias vão proteger a floresta, mas na grande maioria das vezes, nos mitos, elas são essas bruxas que sequestram crianças pra fazer bruxaria. Elas geralmente têm um familiar, no caso na bruxa, o familiar são os corvos, os coelhos, o bode também pode ser um familiar. No caso da Coraline, os familiares poderia ser o gato, mas o gato é mais um familiar da Coraline do que da própria Beldan. Mas enfim, as duas vão ter que enfrentar essa magia da Beldan de formas diferentes, e os dois filmes vão mostrar como que a Beldan age, como que ela usa o sacrifício pra ficar mais forte. Os dois filmes têm em comum a questão da mitologia, que a Beldan precisa sacrificar a criança para que o seu poder se restabeleça. No filme da bruxa é mais visceral, é mais terrível. No filme da Coraline é mais metafórico, né? Ela fala, ela se alimenta, ela come a alma das crianças. Aí você pode imaginar que ela
come literalmente o corpo das crianças pra conseguir se alimentar da alma, ou ela come só os olhos. Enfim, vai da sua imaginação, mas fica aí numa linguagem mais figurada do que um literal como no filme da bruxa. Além disso, nos 2 filmes é extremamente importante para Beldan atacar primeiro de forma psicológica, depois de forma física. A Beldan precisa destruir o psicológico da sua presa para que enfim ela consiga penetrar na pessoa. Então, na Thomasin, o que aconteceu? Ela precisou perder toda a família dela, os irmãos dela foram seduzidos, né, pela magia, depois ela foi seduzida, mas primeiro eles tinham que perder tudo para que eles se mostrassem vulneráveis, eles se afastassem da fé, se afastassem de coisas que mantinham eles fortes, para que a magia pudesse funcionar de fato. No caso da Coraline era a mesma coisa, ela precisou ser afastada da família dela, precisou ser manipulada, precisou ser influenciada a querer ficar naquele mundo, para que ela fosse mais favorável. Em ambos os casos, a pessoa tem que se voluntariar. A Beldan, se eu não me engano, acho que é só com recém-nascido que ela vai forçar alguma coisa, né, que ela sacrifica, mas ela nunca mostra que tá fazendo de forma forçada a situação. Por exemplo, na bruxa, quando a Beldan sequestra o Caleb, não é que ela sequestra, ele vai caminhando por escolha própria até ela. Ele ainda tá consciente, ele tá com medo, ele tá assustado, mas ele tá se sentindo seduzido. Ele ainda tinha opção de correr? Tinha. Ele tinha opção de atirar nela? Tinha também. Ele fez isso? Não fez, porque foi uma escolha dele, porque ele queria satisfazer o prazer dele e não fugir. E no caso da Coraline, a mesma coisa aconteceu. Ela foi 2 vezes até o outro mundo só pra satisfazer o seu próprio prazer, até que ela percebeu o perigo em que ela tinha se metido. Ela conseguiu salvar os pais dela, conseguiu se salvar, conseguiu salvar as outras crianças, mas foi muito por uma questão de sorte do que uma questão de fazer sentido mesmo, porque olha, sinceramente, Coraline é bem, olha, muita sorte pra essa guria. É muita sorte mesmo, porque vários momentos do filme era pra ela ter se ferrado muito. Além disso, a Beldan, ela vai atacando do mais fraquinho pro mais forte. Dá pra perceber isso na bruxa, que ela pega o Samuel, que ele não tinha como ser manipulado mesmo, era um bebê. Depois ela vai no Caleb, ela vai nas crianças, faz a cabeça das crianças pra elas ficarem cantando aquela musiquinha, ficarem adorando o Black Phillip. Depois a Beldan vai, faz a cabeça do Caleb, faz ele levar a maldição pra dentro da casa dele, e aí ela rompe com todo mundo lá dentro. A única que sobreviveu era a Thomasin, da mesma forma que a única que sobreviveu era a Coraline, porque as duas tinham uma determinação muito forte. As duas personagens são extremamente determinadas, porque elas precisam ser fortes pra manter a individualidade delas. O lugar onde as duas protagonistas viviam era extremamente opressor em relação à personalidade delas. Era o tempo todo pessoas negando a natureza delas, de serem pessoas fortes, pessoas questionadoras, de serem garotas inteligentes, porque, por exemplo, em vários momentos a Thomasin demonstra que ela reflete muito sobre as coisas que acontecem no lugar onde ela tá vivendo, que ela não se deixa manipular pelo pai, que ela percebe as hipocrisias do próprio pai, apesar do esforço dele de fazer ela e os irmãos acreditarem. Os irmãos são muito mais influenciáveis, mas ela não. Por isso que é muito mais difícil domar a Thomasin, da mesma forma que é muito mais difícil domar a Coraline. A outra mãe não conseguiu convencer ela tão fácil, porque os pais de verdade não conseguem convencer a guria. Uma bruxa vai conseguir convencer? Lógico que não. Enfim, essa questão da personalidade delas é extremamente importante pro desenvolvimento do filme e pra liberdade das protagonistas. A Coraline finalmente consegue se libertar porque ela consegue entender o seu espaço no mundo, o seu lugar no mundo. Ela não é o centro do universo. Essa é a grande lição de moral. E a vida das pessoas não deve girar em torno dela. E quando ela entende isso, apesar de ser a protagonista, ela entende que cada um tem o seu papel, inclusive ela, e que ela só vai ter um bom convívio com todo mundo quando ela entendeu o espaço de todo mundo. Porque a Coraline, ela se sentia sufocada porque ela tentava sufocar todo mundo com a presença dela também, né? Com os pais dela. Enfim, ela não tinha paciência, ela era impulsiva, mas tudo isso se justifica justamente por ela ser uma adolescente. Da mesma forma a Thomasin, porque a Thomasin também, ela deve ter o quê? Uns 15 anos no filme, mais ou menos? Chuta uns 14, 15 anos. Ela já tinha acabado de ter a sua menarca. É mais ou menos isso aí mesmo. Enfim, as duas protagonistas têm uma personalidade extremamente importante pro desenvolvimento do filme,
filme, porque é essa personalidade delas que vai manter elas vivas. É essa determinação em chegar no final. É a determinação de se manter firme nos seus próprios ideais. Mesmo que a Thomasine peça pecado todos os dias, por pensar do jeito que ela pensa, por ser do jeito que ela é. Mesmo que a Coraline se sinta muito sozinha, porque ninguém consegue entender ela, elas são muito fiéis a elas mesmas. Uma acaba se salvando e salvando a sua família, a outra acaba levando não, né? A Thomasine não levou condenação pra família dela, mas ela acaba se perdendo e vendendo a própria alma, justamente por levar até o fim a questão de ser fiel a si mesma. Em ambos os filmes, o mal não acaba. É um final pessimista. Embora tudo tenha acabado bem em Coraline, quando o gato atravessa pro outro lado, a gente entende que o outro mundo continua existindo. Além disso, o mal nunca vai acabar de fato. Da mesma forma que no filme da bruxa, o mal vence. A Thomasine ter se tornado uma bruxa é um final extremamente pessimista pra ela. A família toda dela morreu, ela não tinha nada, ela não sabia ler e escrever, extremamente ignorante. O que ela tinha? Ela não tinha nada, ela só tinha o Philip Black. Então ela vendeu a alma dela pro diabo porque era a única coisa boa que ela podia fazer. Até porque, até aquele momento, Deus não tinha feito nada por ela. Também, né? O filme faz essa crítica. Enfim, de qualquer forma, a lição de moral dos dois filmes é que a gente vai conviver com coisas malignas o tempo todo. A gente vai conviver com forças do mal o tempo todo. E nós precisamos ser fiéis a nós mesmos para que a gente não se corrompa, para que a gente não deixe o mal vencer. A Coraline fez isso de forma corajosa e com a moral certa. A Thomasine, coitada, não tiveram muitas opções para ela, né, do que fazer. Ela ia acabar morrendo de fome, ia acabar sendo estuprada. Alguma coisa ruim ia acabar acontecendo com ela de qualquer jeito. Eu tenho pra mim que o Philip Black escolheu ela desde o início, porque aquela família não era cristã. Enfim, depois eu falo sobre isso. Eu acho que dá pra falar mais aprofundamente sobre isso. Quero aprofundar muito mais, porque esse vídeo já ficou extremamente longo. Eu sinto pena do editor pra ter que cortar tudo isso. E eu fico triste porque eu não tive mais tempo pra poder gravar e eu tô morrendo de sono e provavelmente eu fiquei muito prolixa falando as coisas nada a ver também, porque eu tô com sono. Mas enfim, mas só pra fechar a conclusão, eu acho muito interessante relacionar esses dois filmes por causa da mitologia que cerca os dois filmes. O filme da Coraline é muito gostoso de assistir, eu acho que eu assisto Coraline umas 2 vezes no ano, eu amo muito Coraline, e é um filme que tem muitas camadas. A gente pode falar sobre o amadurecimento, a gente pode falar sobre a relação materna, a gente pode falar sobre maternidade narcisista, a gente pode falar sobre negligência infantil, né, negligência parental, a gente pode falar sobre muita coisa, muita coisa mesmo nesse filme, porque Coraline tem muitas camadas, assim como a bruxa também tem. A bruxa já vai falar sobre sexualidade, já vai falar sobre doutrina, já vai falar sobre cegueira religiosa, já vai falar sobre pecados, já vai discutir sobre a questão moral, se era certo ou não ela vender sua alma pro diabo. Enfim, muitas camadas também, mas o que eu acho muito interessante entre Coraline e a bruxa é principalmente a questão da similaridade em que as duas protagonistas têm na forma que a história é contada e a mitologia por trás da história. A grande vilã, no caso, tanto a Beldam da Coraline quanto a Beldam da bruxa, são as mesmas vilãs praticamente. As duas existem num mundo em que elas não podem sair dali porque elas não têm poder além daquele lugar. A bruxa, por exemplo, não tinha poder além da floresta. Ela só era incrivelmente poderosa dentro da floresta. A Beldam também não tinha como sair do Palácio Cor-de-Rosa, ela só tinha poder ali. E as duas precisam seduzir crianças, roubar crianças pra sacrificarem e terem o seu poder renovado. Eu acho muito legal como que essa premissa de uma bruxa misteriosa que sequestra e mata criança foi se desenvolver de uma forma tão fascinante em 2 obras completamente diferentes pra públicos completamente diferentes. Um é infanto-juvenil, o outro é pra adulto. Mas enfim, de qualquer forma, são 2 histórias que vão trabalhar o desenvolvimento dos protagonistas de uma forma muito parecida, mas com um final muito diferente. Um é extremamente otimista e outro extremamente pessimista. Um carrega a mensagem de você pensar na sua família, de você levar os ideais da sua família, de você permanecer fiel a si mesmo, e o outro vai levar já uma coisa muito mais profunda, uma coisa muito mais complexa, que levaria mais tempo pra desenvolver. Mas eu acho que é isso, eu acho que vocês conseguiram entender o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado do vídeo. Não sei se foi tão satisfatório quanto eu gostaria que fosse. Pra mim tinha que ser o vídeo mais incrível do mundo, mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado mesmo.
eu fiz pra vocês, pra agradecer vocês pelo empenho de vocês assistirem os vídeos, de vocês compartilharem, de vocês comentarem, e comentem mesmo, comentem muito, comentem 5 vezes, 7 vezes, não tem problema, curtam muito o vídeo, e compartilhem também, compartilhem com os amigos de vocês, com a família, pedem pra se inscrever, quem gosta de terror. Se a pessoa não gosta de terror, ela nem vai assistir o vídeo, então compartilha só com quem você tem certeza que vai gostar, e eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Provavelmente esse vídeo vai sair meio-dia, né? 1 hora talvez. Enfim, é isso, pessoal. E saibam que vocês sempre vão ter eu aqui pra conversar com vocês, uma amiga pra conversar com vocês. Então, tá bom. Então, boa noite, porque boa noite pra mim que eu vou dormir. Tchau, beijo!